Neste vídeo eu quero fazer um contraponto àquele tema que eu abordei recentemente com relação à escola austríaca de economistas. Eu acho interessante fazer esse contraponto para depois darmos sequência ao pensamento dos economistas austríacos, né? Eu sempre estou muito atento a certas narrativas que elas vão se repetindo a partir de vários veículos ou acadêmicos, jornais, matérias, e à medida que você vai estudando um tema como esse que eu vou abordar, você vai vendo que evidentemente há uma coordenação, né? Isso aí não é um fato fortuito, não está desconectado, existe um método, né? É natural que exista, né? Então eu vou abordar aqui um assunto que isso aqui é um vídeo também preparatório. É uma resenha crítica, né, que eu denomino resenha crítica, e que depois eu vou fazer uma abordagem melhor sobre esse livro aqui da economia Dunnett, né, que é um desdobramento na mesma linha do que eu vou abordar aqui, né, que é uma crítica ao capitalismo, só que sem querer abordar os pontos realmente frágeis e que precisam ser continuamente discutidos e modificados. O próprio sistema do capital, em 250 anos, teve grandes variações na forma do seu controle, né? Mas o que está por trás disso aqui não é simplesmente uma melhoria no sentido de melhores garantias aos trabalhadores, ao uso do capital, ao monopólio, às questões de trust, não. A própria corrupção que muitas empresas podem exercer, né, pelo seu poder econômico. Não se trata disso. Se trata de levar para, de uma maneira gramsciana, uma abordagem sutil e que vai inoculando uma vontade de que você não desempenhe as atividades como foi preconizado por muitos autores, muitos deles até socialistas, de como que o capitalista encara a sua atividade, o seu talento em reproduzir o capital que ele detém ali para ter o lucro, né? Então, já há algum tempo atrás, no final do ano de 2020, eu li uma longa entrevista que eu quero comentar aqui com vocês e que me chamou a atenção, porque como eu já vinha estudando o fenômeno aqui da economia Dunnett, que é pregada por essa economista inglesa, eu identifiquei rapidamente uma sinergia entre esses pensamentos. Essa entrevista é feita com o Sr. Paul Collier, que ele é o autor de um livro recente que se chama O Futuro do Capitalismo. Tem aí, certo? Só que no subtítulo que explica ali o tema desse livro, ele diz assim: o individualismo levou à polarização. Tá certo. Bom, essa pessoa, ele é um economista, 71 anos, no final ali de 2020, passou pelo Banco Mundial, no departamento de pesquisas do Banco Mundial, pelas ideias que ele mostra, que não é uma surpresa, né, ele pertencer por um tempo num órgão multilateral, que é um domínio realmente do pensamento progressista, né, em vários desses órgãos, então não me surpreende, né? E é professor em Oxford, né, de economia. Bom, quando começa a entrevista, na largada, ele já solta uma frase hollywoodiana, que isso é interessante, né? Vários mitos hollywoodianos, eles são criados, cria-se um filme que de repente tem até um certo sucesso, e depois uma pessoa como essa da academia usa um filme como se o filme fosse uma espécie de pesquisa científica que valida os pontos que ele está apresentando. Ele está falando aqui, greed is good, ser ganancioso é bom, que é aquele personagem, o Gordon Gekko, que é o financista especulador em Nova York no filme Wall Street, Poder e Cobiça. Bom, pelo próprio título do filme, isso é de 1987, claro que o filme de quem? Do Oliver Stone,
que é um progressista assumido e tal. Então é claro que o Oliver Stone, ao pregar, né, ao fazer um filme sobre um grande investidor de Wall Street, ele ia pegar o pior caráter, né, de um investidor de Wall Street. Eu conheci dezenas, centenas de outros na minha vida profissional em Nova York, e eu posso dizer que o Gordon Gekko não é a figura típica do mercado de Nova York. Se eu estivesse mentindo, se vocês pesquisarem na campanha recente do Joe Biden, a maior parte dos financistas de Wall Street apoiou os democratas, não o Trump. Então, não é verdade que a maior parte dos financistas de Wall Street sejam esse aqui com esse lema que ser ganancioso é bom. Mas ele usa o filme como uma âncora, porque no imaginário das pessoas que ele tenta atingir com essa entrevista e com o livro, fica fácil da pessoa falar assim, eu assisti mesmo esse filme, não é que ele tem razão? Não tem razão nenhuma, ele está só usando, né, um artifício, né, um sofisma para tentar capturar a atenção das pessoas. Nós vamos aqui à resenha, tem uns pontos aqui que eu grifei, que eu quero discutir aqui com vocês, apresentando pelo menos a minha visão. É claro que ele coloca que a ganância é um conceito eticamente indefensável. Bom, pois não é à toa que está lá dentro da lista dos 7 pecados capitais, né? Então isso aqui, né, é uma constatação e tal, né? E aí ele diz que, bom, na verdade isso não funciona, porque ela destrói o capital das empresas. Então aqui já começa um ponto que é assim, já há uma tentativa de começar a amarrar o que ele pensa com o mundo empresarial, que é aí que ele quer chegar para atacar o capitalismo, né? Inclusive, se vocês pesquisarem esse Paul Collier, ele participa até como colaborador de um projeto no Brasil, que tem lá os podcasts, as coisas que é Fronteiras do Pensamento. Vocês vão entender a linha editorial do programa, mas não é objeto aqui da minha análise. Então, segundo ele, o enfraquecimento do sentimento comunitário e a ascensão do individualismo exacerbado enfraqueceram a capacidade da sociedade se unir em torno de propósitos comuns. Isso é uma coisa já bastante sutil, né? O enfraquecimento do sentido comunitário, né? Isso não há constatação científica nenhuma desse tipo de coisa. As pessoas sempre procuraram, por uma questão de sobrevivência, resolver os seus problemas diários, e a questão da vida em comunidade é porque eles juntaram esforços. Tem vários trabalhos sobre isso, né? Desde lá do Hobbes, né? Do John Locke, né? Então há sim, o próprio Adam Smith, há sim um sentimento individualista no sentido de autopreservação, mas não adianta querer passar isso como mal em si. Nós vamos continuar aqui. Aí vem uma afirmação que diz assim, os partidos políticos hoje, na avaliação do economista, né, são controlados por pessoas extremamente bem-sucedidas, que estudaram em boas universidades, e vivem em bairros nobres, nas melhores cidades, mas estão distantes das pessoas comuns nas cidades decadentes do interior. Então vejam que aqui já é a tese do entrevistado. Ele já tem essa tese aqui. Aí dentro das ciências sociais, eu questionaria o economista aqui, eu falo assim, me diga quando a sociedade humana foi diferente disso que você retratou. Ou você acha que lá atrás, no Antigo Egito, no Império Bizantino, depois no Império Romano, quem é que tinha melhor acesso à educação? Quem é que de fato controlava o poder? Eram as pessoas que tinham melhor condição econômica e que estavam distantes do povo comum. Então, essa caracterização, querendo pregar que é no sistema agora do capital que existe essa questão de certas pessoas estarem segregadas do controle, né, de uma sociedade, né, isso não cola, isso aqui é uma jogada, né, exatamente para também criar um aspiracional na pessoa, para assim,
então agora eu entendi, porque esses políticos estudaram nas melhores escolas e tal, né? Tá certo, né? Mas veja, sociologicamente, ele não está falando nenhuma novidade. A própria formação de um grupo social, ele automaticamente ele cria castas ou as chamadas clivagens sociais. Eu não estou aqui defendendo esse modelo, eu estou dizendo assim, a vida como ela é. O que se tem que fazer realmente é, a partir do que aconteceu com as constituições, as regras, as políticas públicas, ao longo da história humana, se nós pegarmos, isso é fato, não é minha ideia, esse distanciamento ele foi sendo minorado. O que não quer dizer que as elites ainda não controlem grande parte das decisões de grandes populações. Mas dizer que hoje um cidadão, num local como os Estados Unidos da América, ele tem os mesmos poucos direitos do que um cidadão romano, ora, isso é um grande sofisma. Né? Bom, ele continua aqui, por ele ter trabalhado no Banco Mundial, ele já viveu em vários países e tal, e ele nasceu numa cidadezinha no interior da Inglaterra, tal de Sheffield, que acompanhou de perto, né, a derrocada social de uma cidade que entrou em decadência depois que a produção de aço ter sido transferido para países asiáticos. Bom, aqui já tem uma mutretinha, porque não é para países asiáticos, é para um país asiático especificamente, que é a China. Não só a Inglaterra, os Estados Unidos e outros países também sofreram com o fato de que, usando lá uma mão de obra escrava e pessimamente remunerada, o capital migrou para realmente remunerar melhor o seu investimento. Então essa situação não é simplesmente que é um probleminha da Inglaterra e tal, e inclusive se o autor aqui, esse Paul, lembrasse, essa é uma das grandes bandeiras do Donald Trump, dizendo como é que nós estamos gerando desemprego no nosso próprio país, apostando no chamado capitalismo transnacional. E ele acaba sendo criticado por isso. Muitas pessoas me diziam, não, mas aí você vai ter que pagar mais caro, porque é melhor fazer mais. Mas você se sente mais à vontade de saber que está adquirindo um bem que foi construído num lugar com as condições de trabalho da China, que são completamente diferentes do seu próprio país? É isso que você está falando? Você prefere ter uma pessoa do seu próprio país desempregado porque foi simplesmente mais barato produzir no outro país? É o que esse cara está dizendo aqui. Né? E vai exatamente de encontro ao que o Trump dizia. Nós temos exatamente que limitar essas coisas, porque isso aqui não é justo. Né? Agora, mais para frente aqui, né? Tem coisas que são muito, assim, você tem que separar aquilo que é de fato o especialista, o doutor, o professor lá de Oxford, daquilo que é a opinião dele. E no meio dessas entrevistas, ou muitas vezes num texto que se escreve, ele pula rapidamente daquilo que ele teria que, ao escrever um texto acadêmico, em cada parágrafo, e simplesmente dando dados concretos daquilo que ele está dizendo. Ele tem que ter uma certa comprovação, uma hipótese, um teste de hipótese, um dado empírico. Não, mas ele vai dando a opinião dele. Então, daqui a pouco ele diz assim, 50 anos atrás, então estamos falando no começo dos anos 70, né? Era comum ver políticos que vinham de baixo, com um histórico de lidar com problemas locais. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Veja a dinastia Kennedy, antes mesmo de 50 anos atrás. Era algum sujeito pobrezinho que veio do interior, alguma coisa assim. Né? E o Jimmy Carter também, né? Produtor de amendoim, aquela coisa toda. E os Bush pai, Bush filho, todos eles vieram assim dessa situação. Então, do que esse cara está falando? Né? 50 anos atrás era comum ver políticos que vinham de baixo. Me mostra aqui uma lista dos principais cargos, né, que vinham de baixo. Né? Então isso aqui é só opinião, mas vai lacrando dentro do texto. Né? Aliás, fazendo só um parênteses, como ele vai batendo, e eu vou continuar aqui só na questão do individualismo,
esse senhor aqui, Max Weber, no começo do século XX, nesse livro que é A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, ele já aborda isso. Ele aborda isso, que essa ética protestante, no sentido de que ele estava tremendamente empenhado, como se fosse aquela chamada parábola dos talentos, que ele dizia assim: o meu sucesso só depende de mim, e eu estou sendo testado pelo Criador, dentro da ótica que o Weber estudou aqui. Diferente de outras religiões mais contemplativas ou mais que achavam que não, se eu fizer tudo certo e eu tiver fé, eu estarei salvo. Para o protestante clássico, dessa época que o Weber está estudando, ele tinha que se provar através do trabalho. E é claro que era um trabalho, sob certa medida, uma coisa individualista. Ele não ficava esperando o vizinho dele, o que o vizinho dele achava, o que o vizinho dele ia fazer. Ele continuava fazendo a atividade dele, ali como cidadão, todo mundo, bacana, boa tarde, não sei o que tal, mas eu estou tocando a minha vida. Porque eu tenho que, em algum momento, ter uma sinalização pela minha prosperidade de que eu vou ser salvo. Essa é a lógica da ética protestante que é aqui. Então, por isso que teve um amálgama muito fácil entre o espírito de você ser um capitalista do uso do capital e a ética protestante ali naquele contexto europeu. Porque eles passaram a dizer, não, isso aqui eu mesmo eu vou gerar riqueza, eu vou ter lucro, e eles nunca deixaram de pagar o dízimo deles, ainda fazer as obras de caridade. O David Carnegie, né? Tá lá no museu dele, no Museu de Finanças em Nova York, a frase dele que dizia assim: não, todo homem tem que usar 1/3 da vida para aprender, para estudar, 1/3 da vida para trabalhar, e depois 1/3 devolvendo para a sociedade aquilo que ele conquistou e tal. Ele fez grandes doações e tal, e era um grande capitalista do setor de aço, né? Família escocesa que foi imigrar para os Estados Unidos. Claro que se você pegar o Carnegie, ele era altamente individualista no sentido que você, eu tenho que fazer isso aqui prosperar, né? Não dá para você carregar nas costas sempre também um bando de preguiçosos. Quantas vezes eu ouvi na vida e falei assim: isso aqui você teve muita sorte, quem diria você conseguiu isso porque você estava lá naquele lugar, não sei o que e tal. Quantas vezes para o próprio Einstein, né, dizer, pô, mas que fantástico você ter conseguido esse sucesso. Ele falou, foi 90% de suor e 10% de iluminação, de insight, né? Ninguém acompanhou o Einstein quando ele ficou lá anos na Suíça, num departamento de liberação de patentes e tal, porque ele se sentia, né, com questão de um racismo ali naquele final do século XIX, por ele ser judeu, né? Então, isso ninguém vê, né? Aí só vê depois quando a pessoa teve aquela notoriedade, aquela coisa toda. Bom, é claro que ele vai ter que encaixar que um dos sintomas dessa postura de individualista é o aumento na desigualdade. Eles focam sempre essa questão do aumento da desigualdade, né? Que você tem que, depois eu ainda vou fazer outros vídeos, temos que nos aprofundar no que você está querendo dizer com desigualdade, né? Você está querendo dizer que pessoas que não têm nem acesso à saúde, educação, transporte decente é uma coisa, né? Mas a partir do momento em que se tem como cidadão, né, aquela condição, né, de ter uma vida razoável, não venha me dizer que algumas pessoas vão se destacar melhor do que outras, né? Sempre haverá essa desigualdade em função também da ambição humana, né? Bom, aí é claro que ele tem que ligar, fazer uma ligação, coisa assim. Coincidentemente, esse também é o diagnóstico do cientista político Robert Putnam, que lançou recentemente um livro Upswing, né, de troca dentro provavelmente da classe mais elitizada. Ele identifica não apenas a ascensão do individualismo, mas o retrocesso nos propósitos comuns das comunidades. Sabe que essas frases vagas, o que significa o retrocesso nos propósitos comuns das comunidades? É algo bastante interessante. Houve um enfraquecimento do espírito comunitário. Isso não é verdade ao longo da sociedade americana, pelo número de doações, obras de caridade,
Isso não é verdade, né? Agora, então tem que ser, esse cara ele tem que definir melhor. Quando você pega grandes cientistas políticos como Weber, o Simmel, o Durkheim, enfim, podia ficar citando vários, eles especificam muito bem o que eles estão querendo dizer por páginas antes de fazer uma afirmação como essa. O que é espírito comunitário? Se a gente tivesse nessa época do Weber, do Durkheim, ele ia ficar proscrito com uma frase solta, assim, não, ele ia dizer, não, espírito comunitário é isso, eu não estou querendo dizer isso, não, aqui fica fácil pro cara, eles soltam o espírito comunitário, né? Aí, veja só, eu acho assim, realmente uma coisa, aí chega num certo momento que quando o repórter aqui, o jornalista está tentando encaixar qual a relação do Covid com individualismo e polarização, porque tem sido um mantra, aproveitando de carona na questão da pandemia, e aí, né, qual a relação entre a Covid, o individualismo e a polarização? Aí ele encaixa, essa aqui eu acho realmente patética. Compare os estados, o tal do Paul Collier falando, hein? Cara, professor em Oxford, aquela coisa toda. Compare os Estados Unidos com a Dinamarca. Vou repetir. Compare os Estados Unidos com a Dinamarca. Bom, primeiro, acho que ele sabe que os Estados Unidos têm 320 e poucos milhões de habitantes. E a Dinamarca tem 5,8 milhões de habitantes, com dados que eu coletei de 2019. A Dinamarca não recebeu, sem demérito para os dinamarqueses, mas ela não recebeu um influxo migratório que os Estados Unidos receberam. Eles continuam uma grande família. Basta ver os sobrenomes específicos de dinamarqueses. Então eles vivem ali, né, como se fosse o feudo da Dinamarca. Você querer comparar, e aí porque ele diz assim, os dinamarqueses possuem uma sociedade comunitária. Aí é fácil, né? Com 5,8 milhões de habitantes, praticamente é um grupo ali vou chutar ali, de 500 famílias, mais ou menos isso, né? E, né, ele esquece de dizer que ainda mantém toda uma questão, né, de uma nobreza, né, que vem lá, né, dos tempos aí, dos escandinavos, aquela coisa toda. Então é fácil, né? É fácil, né? Com 5,8 milhões você manter, né? Aqui ele coloca coisas assim, o espírito entre os americanos não foi proteja o seu vizinho, mas dê um tiro no seu vizinho. Que frase ridícula, sabe? Então o quê? Para lacrar a questão do capitalismo monstruoso e tal. E mais para frente, veja, aqui vai entrar quando vai começar a aparecer os sinais para esse outro livro aqui, que não vai ser tratado hoje, mas aqui eu já percebo a ligação, né? Precisamos, quando é perguntado, tá bom, e com o futuro, o que precisamos de uma nova liderança capaz de compartilhar os propósitos comuns de uma empresa. Eu queria que ele explicasse melhor isso aqui. Não precisamos de um comando centralizado no topo. Não. Ou ele é o dono do capital, por ser uma empresa familiar, ou ele colocou um executivo profissional que tem um objetivo para aqueles principais acionistas e o conselho que o escolheu. Mas não precisamos de um comando centralizado no topo. Eu queria ver se esse cara conseguiria manter uma pastelaria funcionando com essa mentalidade. Eu estou dizendo pastelaria porque, em geral, esses negócios são negócios familiares, onde você tem desde a pessoa da cozinha até o cara que está no caixa, tem os vários membros de familiares ali. E eles sabem quem manda. Tem ali uma hierarquia, não é assim, né? Só porque mesmo pessoas da família, alguém vai lá e fala, eu vou tirar R$1.000 do caixa aqui, porque eu vou sair com meus amigos. Não é assim. Aqui, ó. Então, as decisões devem ser descentralizadas em diferentes equipes, que vão se esforçar para encontrar soluções diversas para as novas situações que forem surgindo. Sabe o que é isso aqui que ele está falando? São os sovietes. Eram os conselhos sovietes montados nas várias empresas que tomavam as decisões descentralizadas do que ele está falando. Vocês entendem o que ele está querendo dizer aqui com que nós precisamos de um novo tipo de liderança, que não precisa de uma centralização no topo e tal?
É necessário ter combinação de experiência e prática. Não é fácil disseminar o conhecimento adquirido pela experiência. É algo que um bom professor consegue fazer, mas dando autonomia para as pessoas. Não se deve, de novo ele fora, não deve ser algo centralizado, nas mãos dos mais espertos. O cara que é o dono do capital, o cara que é o dono da empresa, ele é dono da empresa porque ele é esperto. Vocês entendem esse tipo de colocação? E que nesse livro da Economia Dunnett, ele vai na mesma direção. Tem aqui no apêndice, vou pegar para fazer uma finalização aqui, que é assim, ó. O que eles definem aqui com a rosquinha, né? O alicerce social demarca o limite interno do Dunnett. A parte interna do Dunnett é o alicerce social. E estabelece as condições básicas de vida das quais ninguém deve ser privado. Né? Aí tem que definir isso aqui, né? Mas, tá bom. O teto ecológico tinha que aparecer. O teto ecológico demarca o limite exterior do Dunnett, a parte externa da rosquinha, além do qual a pressão da humanidade sobre os sistemas terrestres geradores de vida constitui um excesso perigoso. Entre os dois conjuntos, ou seja, a borda exterior da rosquinha e o interior, entre os dois conjuntos de limites, encontra-se um espaço ecologicamente seguro e socialmente justo no qual a humanidade pode prosperar. Eu questiono isso. Eu questiono realmente isso, porque à medida que você coloca todas umas barreiras, um frame, que você não pode ir além de certos pontos, que na concepção aqui da Kate, que é a autora desse livro, na cabeça dela, está extrapolando para tudo. Ora, sempre houve muitas falhas ao longo do desenvolvimento humano, né? Que foram sendo corrigidos. Se você pegar uma termoelétrica de 100 anos atrás, ela era muito mais poluidora. Uma empresa de produção de cimento, muito mais poluidora. Uma usina de álcool, como eu já citei em alguns vídeos lá no Instagram, muito mais poluidora. Se caminhou realmente com equilíbrio. Agora, você não vai me dizer que o dono do capital desse tipo de indústria está continuamente procurando superar barreiras para atingir uma coisa que nenhum deles aqui é capaz de falar, que se chama produtividade. Porque é a produtividade que mata o seu negócio. Se o seu concorrente, em qualquer área, né, do uso do capital, ele conseguir produzir com um custo unitário menor, você está morto, está retirado do mercado. Né? O uso do capital sempre privilegiou a produtividade. É claro que eu não estou entrando aqui nos aspectos trabalhistas, porque a partir de um certo momento os empregados, através do movimento sindical, passaram a reivindicar também uma participação nos lucros em função da melhoria da produtividade, o que é verdade, o que é justo. Né? Agora, isso não quer dizer que o dono do capital vai falar com outro concorrente, fala assim, eu estou pensando, vou melhorar tal coisa numa máquina, numa produtividade, num processo produtivo. Você acha que alguém faz isso? É intrínseco ao modelo ele descobrir isso primeiro que o outro, que também não vai contar para ele. Não é à toa que existem vários processos bilionários ao longo do tempo da chamada espionagem industrial, quando alguém tentou roubar o segredo de alguém que estava desenvolvendo alguma coisa. Isso é notório. E para terminar aqui, isso me faz lembrar, é o tal do Paul aqui, o cara de Oxford falando, isso me faz lembrar o banco de investimentos Bear Stearns, que esteve envolvido em toda aquela confusão na época do subprime e tal. Isso me faz lembrar o banco de investimento Bear Stearns, que mantinha no alto da sala de operações. São as mesas de operações que você tem quando eu visitava em Nova York, aquelas centenas de mesas, cada negócio, câmbio, títulos, ações, enfim. Então, que mantinha no alto de sua sala de operações o slogan, nosso único negócio é ganhar dinheiro. Aí ele diz, que inspirador, não? Meu filho, o Bear Stearns não era uma ONG. Quando ele está dizendo nosso único negócio é ganhar dinheiro, é porque assim, eu sou o banco. A minha função aqui é ganhar dinheiro, senão eu vou à falência. Tanto é que ele foi para o espaço ao perder dinheiro. Se ele vai depois manter uma associação filantrópica para fazer doações, isso é outra coisa. Isso que não está misturado. O objetivo, o core do negócio de um banco de investimentos como o Bear Stearns era ganhar dinheiro. Não era outra coisa. Ele não podia se propor aqui. O nosso objetivo
é intensificar o reflorestamento mundial. Aí seria uma empresa de reflorestamento, não tem problema nenhum. Então isso é outra afirmação simplesmente ridícula, que não casa com um objeto aqui em análise. É uma demonização, de novo, com aquele imaginário dele do filme lá do Oliver Stone. E, para finalizar, ele diz que ele acredita que os políticos no futuro serão mais pragmáticos e flexíveis a reformas nas políticas públicas. Essas coisas vagas é muito importante que analise, né? O que o cara sempre você colocando nas políticas públicas, né? E finalizando, voltando lá ao livro do tal do Putin, do Upswing, ele diz assim, outro exemplo além do livro do Putin é um livro do filósofo Michael Sandel, A Tirania do Mérito, que é também abordada aqui. E por minha curiosidade, numa carta aos investidores de uma grande gestora nacional, aparece essa questão da tirania do mérito. Quer dizer, a meritocracia, a pessoa realmente ser mais esforçada e acelerar, ela diz, está vendo, você causa uma tirania em relação aos outros que não conseguem te acompanhar. Então está sendo pregado hoje por essas escolas de negócio, por umas ONGs, que olha, as empresas não podem, não, você tem que compartilhar todo o seu conhecimento, temos que, olha, não seja ambicioso, né? Porque esse cara aqui coloca para o lado do individualismo, né? Então, ele diz que apesar de não conhecer esse autor, nós não nos conhecemos, mas estamos unindo forças para divulgar a mensagem da necessidade do comunitarismo em oposição ao individualismo. Isso aqui vocês já perceberam a sutileza semântica que ele quer, o que esse povo defende é o comunitarismo em oposição ao individualismo. Não é à toa que após a falência ali do modelo da União Soviética em 91, todos os partidos comunistas da Europa rapidamente excluíram a palavra comunista, né? Só no Brasil, que é tão distante, que ainda tem, né? Mas lá eles excluíram e aí mudaram para nomes assim, né? Que repetem coisas assim, não, yes you can, sabe? Nós vamos fazer, tá? Assim, sempre adjetivos ou palavras assim vagas nesse sentido do comunitarismo em oposição ao individualismo.